Ai tempo, volta para trás. Tudo o que eu gostava de ter sabido antes de lançar o meu primeiro podcast. É sobre isto que eu vou falar neste episódio. Bem-vinda e bem-vindo ao podcast Empreendedora Pod. Eu sou Lidiana FM e todas as semanas te trago um relato na primeira pessoa das aventuras e desventuras do mundo do empreendedorismo, das aventuras e desventuras do podcast e não só. Preparado? Preparada? Então, bora lá! Às vezes costumamos dizer que gostávamos de ter menos idade, sei lá, 16 anos, 15 anos, e saber o que sabemos hoje. Com o podcast, se calhar, é mais ou menos a mesma coisa. É verdade. Eu, quando comecei o meu primeiro podcast, em janeiro de 2021, ou seja, já lá vai 1 ano e meio, e eu gostava de saber o que sei hoje. É isso mesmo que eu vou partilhar contigo hoje. Hoje eu vou partilhar contigo tudo o que eu gostaria de ter sabido, de ter tido, quando lancei o meu primeiro podcast. Quando lancei o meu primeiro episódio. Então, o primeiro ponto que eu quero partilhar contigo é que eu gostava de ter feito logo as escolhas certas. E o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, se no fundo eu tivesse já uma noção do que era necessário para dar voz ao meu negócio, se no fundo eu já tivesse pensado e sabido qual é que era a estratégia a seguir, provavelmente eu não teria feito algumas escolhas que fiz, nomeadamente na escolha da hospedagem, que não foi mesmo a hospedagem certa que eu escolhi no início, e depois tive que fazer aqui um reajuste. Provavelmente eu teria escolhido já a hospedagem com que neste momento trabalho. E não foi isso que aconteceu. Não, eu tive que errar. Exatamente, eu fiz esta escolha errada naquele momento. Foi exatamente isso que eu fiz. E se fosse hoje que eu estivesse a lançar o meu primeiro podcast, eu gostava de ter logo começado por escolher a hospedagem certa. Isto é, gostava logo de ter feito esta escolha certa, esta escolha acertada logo naquele momento. Isto ia poupar-me muito tempo e ia facilitar pelo facto de ter menos desafios pelo caminho. Pois, pelo facto de ter começado com uma outra hospedagem, eu depois tive que fazer a transferência da hospedagem. E se eu logo de início tivesse feito esta escolha certa, isto teria sido evitado e seria muito mais fácil neste momento. Outra escolha acertada que eu teria feito logo seria então relativamente ao equipamento. Qual é que seria então o equipamento certo? Na verdade é que quando eu comecei o meu podcast, e como eu já partilhei convosco, nós podemos começar apenas com o nosso telemóvel, mas não, eu quis logo começar com equipamento e fiz logo aqui um investimento no equipamento. No entanto, esse investimento não me valeu de nada, porque não me veio facilitar a vida. Pelo facto de ser um equipamento que deixava alguns ruídos no meu som, que deixava alguns ruídos na minha gravação, isto não facilitou nada a vida, porque eu perdia muito mais tempo na edição. E se eu já tivesse sabido qual era o equipamento certo a escolher, isto teria sido evitado ao longo do caminho e seria muito mais fácil poder avançar e avançava mais rapidamente. Faz sentido? Então, fazermos estas escolhas certas, sabermos quais é que são as plataformas, sabermos quais é que são os equipamentos, é aqui um ponto muito importante. E sozinhos isto é muito mais difícil. Isto é quase como batermos com a cabeça para aprendermos. É isto que basicamente nos acontece. Nós vamos cometendo aqui alguns erros pelo caminho, mas vamos tendo aqui várias aprendizagens. E se eu tivesse tido alguém que de alguma forma facilitasse este caminho, seria muito mais fácil. E isto iria me poupar aqui bastante tempo. Este é aqui o primeiro ponto que eu gostaria mesmo de ter tido quando comecei o meu primeiro podcast. Mas não fico por aqui, não. Outro dos pontos que também foi desafiante foi o facto de estar a fazer esta caminhada sozinha. A experimentar uma plataforma nova, sozinha, a experimentar uma forma de comunicação nova, sozinha, a experimentar toda uma comunicação diferente. E que não tinha com quem partilhar os meus desafios, não tinha com quem partilhar as minhas dúvidas, não tinha com quem partilhar as minhas questões, tinha que fazer aqui este processo muito de tentativa e erro, tinha que fazer aqui este processo que
de alguma forma solitário. E este processo de alguma forma que é até um bocadinho às vezes desesperante, porque quando estamos com uma dúvida tão grande, quando não sabemos bem para que lado é que nos havemos de virar, quando não sabemos bem quais é que são as opções certas e as escolhas certas a fazer, isto torna-se um pouquinho desafiante. E se eu tivesse pelo menos, sei lá, um mentor ou uma mentora que me pudesse ajudar, que me tivesse ali para esclarecer as minhas dúvidas, ou se eu pudesse ter então talvez uma comunidade que estivesse a passar pelas mesmas situações do que eu, isto iria facilitar muito o processo. Fazermos sozinhos é realmente desafiante. É desafiante e nem sempre é fácil, é verdade, nem sempre é fácil. Este aqui é outro dos pontos que eu gostaria mesmo de ter tido aqui outro apoio quando estava a começar o meu podcast, porque os desafios são muitos e também porque ninguém percebia exatamente os desafios pelos quais eu estava a passar. E então isto tornava-se duplamente desafiante. Além disso, eu gostava também de ter tido logo acesso a uma estratégia que realmente funcionasse. Se neste momento estivesse a lançar o meu podcast, já seria completamente diferente. Porquê? Porque eu já tinha experimentado a estratégia, já sabia que aquela estratégia funcionava e era muito mais leve e muito mais fácil. Não era necessário estar aqui, mais uma vez, nesta tentativa e erro de fazer assim determinados conteúdos, depois fazer a divulgação de determinada forma. Isto era diferente, era completamente diferente. Porquê? Porque eu não andei aqui em experiências. Isto era completamente diferente porque eu não andava aqui em experiências, era muito mais direto ao ponto. Então ter acesso aqui a esta estratégia, este passo a passo que me levasse realmente ao caminho para a divulgação do meu negócio da forma certa, utilizando o podcast, aquilo que eu hoje ensino, aquilo que eu hoje partilho com os meus alunos, se eu nessa altura tivesse acesso a isso, era uau, facilitava imenso, perdia muito menos tempo e nós já sabemos que o nosso tempo é o nosso ativo mais precioso, por isso era mesmo maravilhoso poder ter tido esta oportunidade. Era realmente aqui a diferença que faz a diferença mesmo no meu negócio e no tempo também que eu demorei a construir esta minha autoridade e esta mesma notoriedade. Porquê? Porque eu andei aqui em diferentes experiências, em diferentes tentativas e erros, até realmente conseguir chegar a uma estratégia que realmente funciona, a uma estratégia que está provada não só por mim, mas também pelos meus alunos. E isto era realmente facilitador. E sim, era isto mesmo que eu gostaria de ter tido, de ter sabido quando lancei o meu primeiro podcast. Eu quero ainda partilhar contigo se no fundo eu tivesse tido logo no início um acompanhamento que me permitisse fazer as escolhas certas, ter a estratégia certa, muito mais depressa eu chegaria aos meus resultados, muito mais depressa eu conquistaria a autoridade e a notoriedade que também o podcast me traz. Fazer isto sozinha é realmente desafiante. É possível? Sim, claro que é possível, eu própria também fiz, mas demoramos muito mais tempo a encontrarmos o nosso caminho, a encontrar as estratégias certas, a encontrar o nosso conteúdo, a encontrar a nossa voz e a mensagem que queremos partilhar com o mundo. É muito mais fácil e é muito mais simples fazê-lo acompanhado. Daí a importância de um mentor, daí a importância de uma comunidade que te apoie, daí a importância de já teres acesso a um passo a passo, daí a importância de já teres acesso também a um método que já está testado e comprovado por várias pessoas e que já foi testado em várias áreas. E, assim sendo, aqui fica o meu convite para que tu faças parte desta segunda turma da Assim Sendo, aqui fica o meu convite para que tu faças parte da segunda turma do PodLab. É verdade. E em exclusivo aqui para a minha audiência do podcast Empreendedora Pod, o PodLab está com inscrições abertas neste momento. Ontem tivemos a nossa última masterclass do evento Dá a Voz ao que Sabes, por isso as portas do PodLab estão abertas até dia 8 de julho. Eu vou deixar o link na descrição e será um prazer, será um gosto poder-te acompanhar passo a passo nesta caminhada para que tu possas criar, estruturar, lançar o teu podcast e, acima de tudo, fazê-lo crescer com estratégia para que a tua autoridade e a tua notoriedade na área sejam realmente percebidas e, além disso, vai tornar a tua comunicação mais consistente, confiante e diferenciadora. E aqui estão, no fundo, os ingredientes para o sucesso de um negócio. Fica então à tua espera para a segunda edição do PodLab. Até lá! Mais um episódio que chega ao fim. Mais uma aventura que partilhei contigo.
Espero que esta partilha tenha sido tão boa para ti como foi para mim. Na próxima semana trago-te um novo episódio. Até lá, deixa-me sugestões do que gostarias de aqui ouvir para info@lilianafm.com. Um beijinho muito sonoro. Schwack!